Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer hoje uma live com o deputado estadual Coronel Sandro. Deixa eu ver. Ah, ele já está aqui. Fazer uma live agora com o deputado estadual Coronel Sandro, deputado de Minas Gerais, para ele falar um pouco aí do trabalho dele, também falar como está sendo todo o enfrentamento da crise aí no estado dele. Fala, Coronel, tudo bem, meu amigo? Carlos Jordi, como é que você está, irmão? Tudo tranquilo? Beleza, graças a Deus. Primeira vez que a gente fala assim, né? A gente já se conhece, né? Temos alguns amigos em comum. Temos a Jéssica, né? A Jéssica Coelho, essa grande ativista que me acompanha há muito tempo. Tenho uma amizade com ela já de anos. E graças a Deus ela está trabalhando É comigo e verdade. tá em muito boas mãos. Aqui, olha, a Jéssica tem nos ajudado muito e ela me disse que realmente participa com você já há algum tempo das atividades na política. Assim, eu fico muito feliz, viu, de poder estar participando dessa live com você para a gente discutir um pouco a situação do Brasil e principalmente esses últimos acontecimentos aí que têm sido marcantes e que podem ser determinantes no rumo da política brasileira, conduzida pelo presidente Bolsonaro, que até que enfim nós temos um presidente porreta, que não se verga e que enfrenta todo mundo, viu, Jordi? Fico feliz com isso, de poder estar participando também dessa guerra, Com tá? certeza, irmão, com certeza. Irmãozão, deixa eu te perguntar. Você está em Brasília, né? O deputado Coronel Sandro, ele é deputado de Minas Gerais. Mas você está em Brasília Minas e Gerais. está fazendo o que em Brasília? Ó, eu vim em Brasília, eu tive ontem eu fui recebido pelo general Mourão, a gente teve um papo muito bom, eu pude perceber a defesa que ele fez do presidente Bolsonaro, está impressionante, também está puto com essa situação que essa turma está arrumando com o Brasil. E a minha ideia amanhã eu vou fazer uma visita lá ao acampamento dos 300 do Brasil, e porque inclusive hoje a justiça negou um pedido do Ministério Público que queria desarticular, acabar com o acampamento ali próximo ao Planalto. Então, eu pretendo fazer essa visita lá. Devo ficar aqui até segunda-feira para acompanhando algumas atividades aqui em Brasília. Principalmente a de domingo, que normalmente está tendo toda atividade. Todo domingo está tendo uma atividade aqui. Eu estou vindo para participar também desse movimento. Ah, legal. Eu estou em Brasília também, né? Mas as nossas atividades estão muito restritas, né? Acredito que você também tenha visto isso. A Câmara, ela não está funcionando direito, né? O plenário ele fica restrito a um deputado por partido ou por liderança, né? No caso, a liderança do governo fica um. E ó, rapidinho. Tem um amigo meu que vai fazer a live para mim comigo aqui, tá falando para eu não esquecer dele, que às 8 horas eu tenho uma live com ele. Mas aqui, Pois é. E aqui agora nós estamos competindo com o presidente na live. É uma não, covardia, né? calma. Mas me fala aí, você estava falando da restrição das atividades aí aqui no Congresso? Aí o que acontece? O pessoal tá falando que meu áudio tá ruim, meu áudio tá baixo. O som tá baixo, pessoal? Como é que tá meu. Bom, eu estou te ouvindo É? bem. Então, aí o que acontece? Tá muito restrita a câmera, a gente não consegue ter acesso. Quando vai ter acesso, uma vez ou outra você consegue driblar e entrar, mas não está podendo. E assim, isso incomoda muito a gente, porque você acaba. Eu que sou de plenário, eu gosto de plenário, você não tem mais aquele calor ali, a pressão até mesmo no próprio Maia, ali nos setores, ali para que certas pautas não atropelem, né, o governo, como tem acontecido, né? O Rodrigo Maia fez isso desde o início dessa crise. Ele colocou muitas as pautas que eram de interesse dele, muitas pautas prejudiciais ao governo e outras que eram para benefício dos seus pares, e eu digo pares de alguns governadores e alguns prefeitos. Entendi. E aí a gente não consegue estar lá para poder estar fazendo aquela pressão, para defender, porque até mesmo o uso do microfone está muito restrito. Hoje, se a gente vai fazer a sessão está sendo feita virtualmente. Aí, muitas vezes você se inscreve, mas aí o Rodrigo Maia atropela, ele não te chama, entendeu? Então, a gente não consegue nem defender o governo da forma apropriada. Então, a gente Entendi. vai, às vezes, para Não, Brasília e não consegue realmente ter o trabalho
efetivo que a gente gosta para poder estar trabalhando em prol do Brasil, em prol do governo. Não, isso, para você ter uma ideia, está lá em Minas Gerais, por exemplo. Hoje nós tivemos uma sessão de votação, também pela internet, virtual e tudo. Colocaram para votar um projeto que, se nunca tinha entrado, se entrasse dentro da normalidade lá, era obstrução, o trem não passava, nem entrava. Restringindo, entendeu? Acabando com que o Ministério da Saúde e os hemocentros têm uma restrição à pessoa que fez sexo com homem 12 meses antes para não doar sangue. O projeto lá foi para acabar com isso. E passou, cara. Não adianta votar contra, porque é virtual, você não tem como debater, não tem como obstruir, não tem como impedir. Realmente, eu acho que a gente tem que voltar rápido às atividades, porque a gente perde muito não tendo os plenários, né? Porque é muito importante para a gente defender o governo. Lá em Minas Gerais, pra você ter uma ideia, nós temos 2 deputados lá que efetivamente fazem a defesa do governo, sabe? Um sou eu, o outro é o Bruno Engler, que você conhece também. Que a gente não aceita qualquer ataque, qualquer menção ao presidente, a gente vai para a defesa, naturalmente, somos nós 2 que fazemos. Sem isso, nós estamos tendo essa dificuldade também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, um assunto que de tão importância agora. Eu queria que você comentasse para mim essa ação que compeliu o presidente a apresentar os exames dele de coronavírus. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, rapaz. Você ser obrigado a tornar público algum exame de saúde seu, isso é muito íntimo, é muito restrito, diz respeito só a você. O que você achou disso? Não, com certeza. Antes, só para eu complementar uma fala sua aqui, eu já falo sobre os exames do presidente, até porque teve um usuário aqui, que é o Perito BM, que ele falou que muitos deputados da esquerda, de oposição, eles se inscrevem contra e a favor das matérias na Câmara, para que haja um inchaço de tamanha forma lá que a gente não consegue debater. Aí você vê o PT contra a favor, contra a favor, contra a favor a determinada matéria, quando você vê, eu não sei o que eles fazem, porque eles se inscrevem de forma relâmpago, e a gente... deve ter algum favorecimento lá para inscrição, porque só pode, velho. Então a gente não consegue debater muitas vezes o projeto. Mas, falando sobre os exames do presidente, o que foi? Os exames do presidente. O que acontece? Eu acho que aquilo ali foi uma violação assim, das liberdades individuais tão grande, e abriu-se um precedente muito perigoso. Um precedente perigoso para todos nós. Por quê? Se o presidente da República, que é a maior autoridade no país, ele tem a sua liberdade violada, invadida, para que as pessoas possam ter acesso ao seu exame. Qualquer um pode ter essa sua liberdade, e eu não digo só de exames, não, de qualquer outra coisa, pode ser violada, sobre os mais diversos pretextos. Então, eu era totalmente contra a essa apresentação dos exames. Totalmente. Tá? Eu acho assim que... eu sempre fui. A individualidade do presidente, isso diz respeito a ele. E eu sabia muito bem que o presidente não tinha nada. Mas eu acho até que foi bom, no final das contas, o presidente, para esfregar na cara desses babacas de MBL, desse babaca... Exatamente. Da traidora da Joyce. Da Joyce. Você falou do MBL aí. O MBL entrou na justiça para barrar o churrasco, velho. Como é que pode um negócio desse? Pois é. Não, eu vou até falar aqui. Tem um usuário novo aqui, tem uma página nova que se chama Derrete MBL. E para que... eu sim, conheço a página. Você sabe que fui eu que criei essa hashtag. Derrete MBL. Derrete. Foi você, cara? Foi eu que criei. Inclusive, no dia, o pessoal do MBL ficou muito puto comigo. Porque foi no dia em que o presidente, que o Kim estava entrando com um processo de impeachment, protocolando impeachment contra o presidente Bolsonaro, por conta do discurso, das declarações do Moro. E aí, aquelas declarações que, infundadas, eram apenas declarações,
Então você não tinha nem provas de nada sobre aquelas declarações e eles já protocolaram um impeachment leviano. E aí Muito o Kim leviano. dizia no texto assim, né, do texto que ele anunciava o processo de impeachment. Protocolamos o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por diversos crimes e tal. É fato que as redes de bolsonaristas reduziu-se demasiadamente o seu engajamento e as redes hoje da direita contra o presidente Bolsonaro tem muito maior engajamento. O presidente está derretendo, não sei o que. Eu falei, é mesmo? Aí eu fiz um post dizendo, vamos ver se ele está derretendo mesmo. O Kim fez isso. Vamos agora, se você segue o MBL ou se não se lembra, dá uma verificada se já seguiu ele ou deixou de seguir e deixe de segui-los. Derrete MBL. Hashtag derrete MBL. Cara, no dia, aí aquele Renan do MBL, lá, o coordenador, e diversos outros, né, começaram a falar que eu estava tendo uma ideia maravilhosa, que o gado ia deixar de segui-los e que a rede deles, ainda que eu esteja fazendo essa campanha, não para de crescer. Cara, você olha o social blade deles, eles estão derretendo. Eles perdem. Tem dia que eles perdem 10 mil seguidores. Tem dia que é 5, tem dia que é 4. Eles estão derretendo, que nem a Joyce. Estão derretendo. Porque eles acham o quê? Que, não, eles foram eleitos por qual eleitorado? Eles foram eleitos pelo eleitorado bolsonarista. Eles começam a ficar contra o presidente Bolsonaro. Aí o eleitor bolsonarista... E acha que vai manter o eleitorado. O eleitor bolsonarista fica contra eles e aí eles querem chamar o eleitor de gado. Aí, meu irmão, é pedir para derreter. Não. Às vezes, de vez em quando eu vou lá, entro lá na página deles, lá, alguma coisa assim. O Jordi, eu vou lendo alguns comentários, assim, de cada 10 é 8 dando porrada e 2 mais ou menos, entendeu? Então, esses caras, sabe o que eles avaliam? Ele e a Joyce também é assim, esses outros, esses traíram aí que você sabe quem são, né? Os já conhecidos. Eles imaginam que foram eles que ajudaram o presidente Bolsonaro a ser eleito. Exatamente. Eles imaginam isso, quando na verdade é o contrário. Eu sempre falo lá em Minas Gerais, eu falo, não foi eleitor meu que votou no presidente, não, foram os eleitores do presidente que votaram em mim. Então, aí por isso a minha gratidão ao presidente, a minha lealdade, entendeu? E isso, de vez em quando aparece um, que esse cara nunca foi bolsonarista, nunca teve na causa, é um isentão. Porque a qualquer movimento, o rato é o primeiro a correr do barco, né? Quando o barco faz água, né? Então a rataiada vai saindo. Isso é bom para depurar, sabe? A gente já sabe vão aparecer mais alguns, mas o que a gente não pode deixar é de seguir em frente naquilo que nós acreditamos. Principalmente vocês aqui em nível federal, acompanho você, acompanho o Eduardo, a Lê, a Bia, o General Girão, enfim, essa turma toda. Vou deixar de citar alguns aqui, que a gente não vai lembrando todo mundo. Mas o importante é que vocês não cedem, continuam o enfrentamento para fazer a defesa do presidente. A gente fica muito orgulhoso disso lá em Minas Gerais, que a gente procura replicar lá na Assembleia Legislativa a mesma coisa. Eu faço, o Bruno faz, só nós dois, né? Não, com certeza. Porque senão a gente vai ficar numa situação muito difícil. Eu não falo eleitoralmente, porque na minha avaliação, a hora que a gente concluiu o Aliança disputando a eleição em 2022, acho que nós vamos eleger muito mais deputado que foi eleito agora pelo PSL, entendeu? Então, disso eu não tenho dúvida, com a força do presidente. Aliás, com o eleitor do presidente, né? A gente pode ter adquirido alguns agora, mas os eleitores mesmo são do presidente. Me fala aqui, um outro assunto. Hoje, eu estava até acompanhando pela imprensa aqui, talvez, não sei se você acompanhou, teve um encontro do presidente com o Rodrigo Maia. Que eu acho que uma nação democrática, um país democrático como o Brasil, é natural que os chefes dos poderes eles têm que manter uma relação harmônica, uma relação cordial, e para procurar o que é melhor para o país, principalmente nesse momento. E na sua avaliação, você acha que o Rodrigo Maia cumpre, eu não vou dizer nem acordo, não, porque acordo com ele é meio complicado, mas tudo bem. Mas ele cumpriria uma agenda proposta pelo presidente para levar o Brasil até depois da pandemia, sem fazer essas sacanagens que ele já fez até agora? Cara, vou te falar, olha só, o Rodrigo Maia, ele é um sujeito que é uma águia, isso é óbvio. E ele é um cara que ele sabe sobreviver na política. Então, desde o momento em que
Primeiro, ele vê que ele tem mais força no Congresso Nacional, tem mais força no Centrão, e que nós, diante desse rompimento do presidencialismo de coalizão, o Congresso ele ganha uma independência e ele tem essa força que ele começa a ter a coalizão para si, né, com o Congresso Nacional, na verdade, com a Câmara, e com o Congresso também, porque ele tem ali o Alcolumbre no Senado. Então, ele sabe que ele tem, digamos assim, mais poder que o presidente, porque ele começa a querer fazer uma queda de braço com o presidente da República na questão de pautar a agenda para o Brasil. E ele começa a querer fazer a agenda própria dele, tirando a agenda, negando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando ele começa, o que aconteceu nos últimos dias? Eu vou comentar um fato que aconteceu, que acho que esse cenário que eu acabei de falar, do Rodrigo Maia fortalecido, cabeça do Centrão, ele começou a desmoronar. A partir do momento em que Roberto Jefferson fez aquela live, eu tenho diversas ressalvas com relação ao Roberto Jefferson, tá? Eu não estou aqui... Não, todos nós temos. Não estou aqui falando que ele é herói de nada, não. Mas quando ele fez aquela live acusando que haveria uma tentativa de um golpe, né, um impeachment que estava sendo tramado com o Rodrigo Maia, o Felipe Santa Cruz da OAB e outros setores, e que aquilo já estava tudo esquematizado para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, porque nós sabemos que esse momento de crise sanitária tem uma crise econômica e também começam a ter sinais de crise política, é óbvio que ele começa, o Maia tem um apoio muito maior da imprensa e até mesmo da esquerda, é óbvio, e ele sabe que ele poderia fazer um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que está sofrendo um desgaste natural por conta dessa crise. Tá? Quando ele fez essa denúncia em vídeo, e aí, se havia alguma intenção, se havia algum plano do Maia de fazer algum processo de impeachment, isso já foi por água abaixo. Por quê? Primeiro que já foi acusado, primeiro que já foi levantada essa hipótese. Segundo, que as redes sociais, as ditas milícias digitais, que não são milícias digitais, são os apoiadores do presidente que usam de meios democráticos para se manifestar contra qualquer tipo de tentativa espúria de tirar o presidente ou de fazê-lo desgovernar, e aqueles que também apoiam o presidente, eles começam a querer atacar o Rodrigo Maia. Então ele começou a... óbvio, ele é ser humano, por mais que ele seja calejado, ele também sente muito isso. E aí teve uma outra situação que o presidente Jair Bolsonaro foi muito criticado, mas eu concordo com ele. Ele está conversando com o Centrão. Muita gente vem falar... Concordo também, depois eu vou falar Muita gente vem falar, Jordi, isso é um absurdo, Jair Bolsonaro está fazendo tudo que ele sempre falou que não faria, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, ele não fez ele não está fazendo o que ele recriminava. Ele não está fazendo aquilo que ele dizia que ele atacaria, que era o presidencialismo de coalizão. Como que não está? Primeiro dia de mandato dele. Aliás, antes até, ele definiu seus ministérios não por acordos partidários, que isso que é o presidencialismo de coalizão. Eram loteados os ministérios, você ligava na Rede Globo, quando começava um governo, PT ficou com 4 ministérios, o PP com 3 ministérios, MDB com 3 ministérios. Verdade. Era assim, era tudo loteado para ter. E era feita uma matemática, uma conta para ter a maioria do Congresso Nacional no seu bolso. O Legislativo funcionava como um apêndice, uma extensão do Executivo que votava igual a gado, de acordo com o que mandava o Lula ou a Dilma. Ele rompeu com isso. Ele fez uma indicação técnica para cada ministério. Indicações técnicas. Ele não loteou estatais, não loteou. Só que chega um momento agora que nós estamos vivendo, tá? Em que nós temos um presidente da Câmara, como eu disse, que tinha muita força com ali o Centrão. Nós temos pouquíssimos aliados de primeira hora. Eu, Felipe Barros, Carolina de Tony, Cristo Neto, pouquíssimos, a Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, pouquíssimos que são bolsonaristas raiz, que tá, ó, cagando para indicação, não quer nada.
Aliás, e eu não vejo nenhum problema fazer indicação, tá? Porque em 16 anos de PT, o aparelhamento estatal foi tão grande que eles estão entranhados, os ratos estão dentro do governo federal, e por mais que você tente tirar um por um e colocar gente nossa, você não consegue. Você não consegue. Gente capacitada para trabalhar, não consegue. Eu tenho lista do BNDES, eu tenho lista da FINEP, tenho lista de diversos órgãos de petista que está lá, de comissionado, gente que às vezes quer de carreira, mas que está em cargo de chefia e que ainda não foi retirado de lá. Então, é impossível você fazer essa varredura. Então, não vejo problema em fazer indicações, mas existem poucos deputados que estão dispostos a fazer uma defesa apaixonada, pensando no Brasil e apostando no projeto de Jair Bolsonaro até a morte. São poucos. Isso, e aí você vai ter concordo. aqueles do centro que são até pessoas assim que têm ideias mais conservadoras, são conservadores culturais, não conservadores políticos. Eles não enxergam da forma que nós enxergamos a questão dos valores e dos costumes, e por isso também não acreditam piamente no projeto de Jair Bolsonaro. Mas existem ali pessoas boas, que nós sabemos que, fazendo ali alguma indicação para algum órgão, para alguns cargos ali de menor escalão, eles vão compor a nossa base. E aí as pessoas vão falar, mas isso é um absurdo. Olha só, se é um absurdo, na próxima eleição vamos aprender a votar melhor. Por quê? Se tem 513 deputados, se tem uma maioria que não é fiel ao presidente Bolsonaro dessa forma, é o tabuleiro de xadrez que nós temos. São as peças do xadrez que nós temos. Se ele não fizer isso, não sobrevive. Não sobrevive. E eu não estou falando aqui de fazer sacanagem, não estou falando aqui de fazer como outros governos faziam, que era para mandar para votar de forma cega, nada disso. E nem fez desde o início, como eu disse, a questão do presidencialismo de coalizão. Rompeu com essa lógica. Mas precisamos ter uma base, até mesmo para ele sobreviver a um possível processo de impeachment. Por quê? É a primeira vez que nós temos um presidente de direita. A esquerda, ela tem um modus operandi muito bem aprimorado de anos, em que eles sabem bater, eles sabem fazer oposição, eles têm faca nos dentes para bater. Cara, eu fico impressionado como que eles não se cansam. Como eles não se cansam. Então, eles vão tentar até o final infernizar a vida do presidente do governo Jair Bolsonaro para poder promover um processo de impeachment, ainda que não tenha crime de responsabilidade. Então, por isso que ele tem que sim que conversar com esses deputados, até mesmo porque é uma questão de democracia. Nós temos que ter outros espectros políticos que não sejam de esquerda, mas de centro do nosso governo. Exato. É isso aí. Eu concordo. Não, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que... Só para fazer um adendo, tá? Você me perguntou o que eu via... Do encontro com o Rodrigo Maia, se ele cumpre a agenda positiva. Então, eu acho que agora o Rodrigo Maia, ele já percebeu que ele se enfraqueceu. Ele está já nas últimas do seu mandato de presidente da Câmara, depois ele volta a ser um deputado normal. Então, ele percebe que ele está enfraquecido com o Centrão. Então, ele também quer agora uma sobrevivência. Por isso que eu acho que assim, ele não vai querer entrar numa rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro. Não, entendi. E eu acho assim, foi na medida certa. Naquele início ali que o presidente já tinha tomado a decisão e fez uma nomeação técnica de ministérios, sensacional. Só que as relações da República, elas implicam muito mais coisas do que simplesmente a vontade unilateral de qualquer chefe de poder, porque tem que haver a conversação. E não é para fazer toma lá da cá, como você bem falou, não. E nesse momento em que se faz uma conversa com líderes que não pensam como a gente, não são de direita, que não vão fazer uma defesa apaixonada e sem interesse pelo presidente, igual a gente faz. Mas também não são pessoas que querem estar à frente de algum órgão público para fazer sacanagem, para roubar, não, querem participar. Então, eu acho que isso é muito válido. E quando você consegue identificar isso, separar essa turma vamos falar assim, né, o pessoal pode até rir aqui, vamos lá, do centrão do bem e do centrão do mal, né? Se você conseguir fisgar essa turma do centrão do bem, de forma que eles participem do governo, mas não é
loteamento, não é para poder desviar recurso, não é para poder minar a máquina pública, não, ele quer assim, ó, o meu grupo político participa do governo Bolsonaro. Eu concordo plenamente, eu acho que o presidente deve também ter percebido ao longo desse tempo, mais de um ano e pouco na presidência, que ele tem que fazer essas conversações. E também para barrar um processo de impeachment, que eu acho que é a maior sacanagem. Primeiro, que você não tem crime de responsabilidade. Segundo, você não tem apoio popular para o impeachment. Aliás, é o contrário. Você tem apoio popular, é o presidente Exatamente. que tem. Não é para o impeachment. E com essa aproximação do presidente do Centrão, essa conversa com outros deputados, você não tem também apoio político. Não há apoio político para que se faça um processo de impeachment. E aí é que entra realmente o Rodrigo Maia, ele agora, ele sabe, enfraquecido, concordo com você. Eu não sei como é que estão as articulações dele para um possível processo de reeleição à presidência, que acho que tem que mudar a Constituição, né? Está andando, está avançando aí. O que você tem percebido? Não vai. Me parece que é a vontade dele, né? Não vai prosperar. Não está avançando, né? Isso, então, ao sair do governo, ele então, do governo não, ao sair da presidência da Câmara, naturalmente ele quer colocar um dos seus, né? Que é o óbvio, não é isso? Mas que parece que também não está sendo fácil, exatamente, né? Costurar é por isso aí. Que agora ele está querendo ali não entrar mais em colisão com o presidente Jair Bolsonaro, porque se o Centrão não é dele, agora o Centrão passa a não ser mais dele, como é que ele vai indicar um que seja dele, entendeu? Então ele começa. Não, e é verdade. Começa a ser alguém e outra coisa pelo presidente, entendeu? Pelo presidente. Exatamente. Jordi, eu acho que a coisa mais importante de tudo que o presidente está fazendo, que é uma função extremamente de responsabilidade, muito complexa, mas assegurar que seja um aliado dele como presidente da Câmara é fundamental para a continuidade desse processo de mudança. Porque você implodir um sistema como esse, o sistema de coalizão, como você disse, né? Eu acho que o sistema, não só o sistema de coalizão, mas há um sistema muito podre que predomina no Brasil há muitas décadas, né, e domina a política brasileira. Você fazer implosão, para você destruir isso, tem que ser por dentro. Então, para que ele se insira, possa entrar dentro desse sistema, ele já foi deputado durante muitos anos, mas agora, como presidente, ele tem que ter o aliado que vai possibilitar que a sua agenda é que seja seguida na Câmara, e não a agenda de um presidente como o Rodrigo Maia tentou fazer, e aceitando aliados de tudo quanto é lado. Bom, vou te perguntar mais uma coisa sobre a pandemia. Todos nós... fazer um adendo aí, uma coisa que você falou, muito importante, sobre a questão do impeachment, a questão do apoio político, apoio popular, que hoje o presidente Rodrigo Maia, o Centrão, não teria nenhum apoio popular, nenhum apoio político para o impeachment. E você sabe que essas manifestações que têm ocorrido, manifestações pró-governo Bolsonaro, manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas são manifestações que, majoritariamente, elas são feitas, como eu disse, em apoio ao presidente Bolsonaro, contra Rodrigo Maia, contra Alcolumbre, contra 11 membros do STF, mas não são manifestações contra o Congresso Nacional, não são manifestações Exatamente. contra o STF, mas sim contra os 11 ministros do STF, porque são pessoas que, ao ver na análise da população, são pessoas que estão prejudicando de forma nada republicana o governo Bolsonaro, o andamento das nossas instituições. Verdade. Então, são manifestações democráticas. Mas por que a mídia ela insiste tanto nessa narrativa, né, de manifestações antidemocráticas, inconstitucionais? Por quê? Porque essas manifestações demonstram que o presidente Jair Bolsonaro tem o apoio popular. Porque um processo de impeachment, ele, como você mesmo disse, ele exige que não haja apoio popular mais da população, que haja um apoio para o processo de impeachment, as pessoas indo para as ruas. Foi assim todos os processos. Então é isso que eles querem. Foi Collor, Dilma, acompanhei. Exatamente.
o do Collor, que eu era criança, mas eu lembro que as pessoas iam para as ruas e tal. Então, tem que ter o apoio popular para que haja um apoio popular contra o presidente, para que haja o processo de impeachment. E essas manifestações, elas demonstram que esse apoio não há, que existe, na verdade, apoio ao presidente, ao seu governo. Então, não há razões e nem não tem um espaço para o processo de impeachment. Por isso que eles assumem essa narrativa. Verdade. Aqui, é verdade. Rapaz, chega ao ponto, por exemplo, eu até postei um trechinho na minha página, a Band noticiando, referente ao domingo passado, uma manifestação em Brasília, falando que era manifestação de apoio ao Moro, escrito embaixo na tela da TV. E chama o repórter de campo que está lá, ele fala, não, olha, aqui a manifestação é de apoio ao Bolsonaro, não é de apoio ao Moro. Chega a esse ponto, a esse requinte, a distorção que a imprensa faz para ficar no mínimo, né? Porque, na verdade, ela mente, omite, tergiversa, esconde dados positivos, superdimensiona fatos negativos do presidente. Para você ter uma ideia, eu estava lendo agora, o presidente apresentou pseudônimos lá para realizar o exame. Aí estão batendo uma matéria agora, acharam uma família que o rapaz tem o mesmo nome que foi usado pelo presidente, a família não entende. Essa imprensa brasileira, Jordi, esse pessoal não tem lógica uma coisa dessa. Realmente falta, assim, muita inteligência à imprensa, é uma imprensa que foi doutrinada ao longo aí de todos esses anos, num processo de gramscismo, e que acredita, eles fazem isso, eu acredito, inocentemente, porque acham que estão fazendo certo, porque quem construiu esse sistema, os intelectuais da esquerda, esses são muito poucos. A grande maioria, até mesmo de deputados de esquerda, parlamentares de esquerda, pessoal de imprensa, professores de universidade, professores de ensino médio e ensino básico, eles fazem acreditando que estão fazendo certo, sabe por quê? Eles foram doutrinados dentro daquela perspectiva de que, olha, em vez da gente enfrentar o povo com tanque, com tiro, com arma, não, vamos começar um processo de ocupação nas escolas, de mudança cultural gradativa ao longo do tempo. E hoje a gente tem essa geração toda aí, o serviço público infestado com essa turma do PT, igual você falou, um ativismo judicial enorme, ativismo no Ministério Público, e o que a gente tem que fazer? Uma das coisas é essa que, às vezes, muitos dos nossos, né, mas não pode fazer isso. Você tem que entrar e tem que ocupar os espaços. Nós temos que tirar essa turma de esquerda e colocar turma que pensa como a gente, porque, afinal, o governo é nosso. Ninguém governa sem os seus, não. Você governa com aqueles que são afinados com as suas diretrizes, com as suas políticas, o que é normal. Só que nós temos que enfrentar a imprensa, Ministério Público, Poder Judiciário, professor universitário e as minorias, né? Que eu não falei, a LGBT, movimentos afros, o feminismo, né? Que a nossa amiga lá, Ana Campanholo. Então, Ana, um abraço, se estiver vendo aí, né? Que combate muito bem. Então, assim, a gente encontra essas dificuldades. Eu já cheguei, como disse para você, eu participei de todo esse processo, eu sofri todas essas influências como comandante militar, entendeu? E a gente, assim, é meio tecnocrata mesmo. Eu estive lá, o militar, ele quer prestar o melhor serviço possível e, às vezes, ele não olha a vertente ideológica do governo. Isso aconteceu também aqui no Brasil. Então, assim, a nossa guerra não é pequena não, meu amigo. Nós temos muita coisa para derrubar aí ao longo desses anos. E eu já cheguei tarde nisso, vocês são mais novos, eu estou fazendo uma transição para as pessoas mais novas, né? Mas daqui a algum tempo eu já não vou estar mais na batalha, mas outros novos nós temos que preparar para vir para fazer essa defesa aí, que nós estamos encontrando muita dificuldade agora, não é isso? Você falou da imprensa, aí é engraçado, né, que você vê a imprensa, peraí rapidinho, a imprensa, como você disse, eles têm assim, um afã, um tesão por querer desqualificar o presidente, por querer distorcer as coisas. É tão grande que, assim, às vezes o presidente está dando entrevista ali no Palácio da Alvorada, na saída, aí, cara, você pode perceber nos vídeos
quando o presidente vai ajeitar a máscara, que é aí que a imprensa começa a bater um monte de foto. Pra mostrar, aí depois bota foto dele mexendo na máscara para dizer que ele não sabe usar máscara, entendeu? Mexeu o elástico errado. Aí, cara, você vê o presidente, aquele dia na Folha de São Paulo, ele foi lá para mostrar uma fake news da Folha de São Paulo, e ele falando, aí, pô, jornalista falando um monte de besteira, ele querendo falar, pô, o cara tá de saco cheio, meu irmão, por aqui com a imprensa. Ele falando e os caras querendo falar. E ele chega, cala a boca, cala a boca. E aí, a imprensa vem chorar, cara. Você vê que é um monte de movimento na internet, de olha que absurdo. Nossa Isso é um ataque contra a democracia. Ataque à democracia. Uma afronta contra a liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, que politicamente correto mais chato. Cara, tem um vídeo do Quércia. Eu não sou tá, fã do Quércia, não. Mas tem um vídeo do Quércia no Roda Viva. Aí um jornalista começou a falar umas coisas para ele que estava incomodando o Quércia. O Quércia chegou e levantou. Você é um vagabundo, seu caluniador, cala a boca, caluniador. E aí o jornalista e foi para dentro também, cala a boca você é criminoso, você é vagabundo. Começaram a discutir. Porra, cara, o jogo é esse. Se o cara tá se sentindo ali ofendido, quem for ofenda também. Agora, o presidente chegou ali, cara, falou, cala a boca, aí o pessoal começa a falar como se ele tivesse... Não. Nossa, ele jogou uma bomba Caiu no STF. Jogou uma bomba no STF. Jordi, você sabe o que é interessante nessa relação com a imprensa? É porque durante muito tempo, até o aparecimento das redes sociais, talvez aí questão aí de uns 8 anos, né? E que a coisa hoje já está na plenitude, mas é que a imprensa antes, principalmente os órgãos da grande mídia, Jornal do Brasil, que já não existe mais, Revista Veja, Isto É, Folha de São Paulo, Estadão, Rede Globo, eles moldavam a opinião pública, influenciavam e não tinha como você rebater, porque o máximo que você podia fazer contra qualquer órgão de imprensa no passado era uma ação pedindo direito de resposta, que demorava 200 anos para ter uma solução no Poder Judiciário, ou você mandar uma carta, a carta do leitor, né? Aí que eles publicavam lá uma linhazinha que já depois de tudo acontecido. Então, essa turma da imprensa que está aí foi preparada realmente para isso, acreditando que isso é o correto, só que eles não foram preparados para receber a reação que agora a gente tem condição de fazer imediatamente. Porque, por exemplo, eu não preciso da Globo, do jornal Folha de São Paulo ou qualquer outro para ficar sabendo das notícias. A gente tem uma mídia alternativa que na hora chega para mim aqui no smartphone. E nós nos tornamos também produtores de conteúdo. Então não há mais uma exclusividade da grande mídia. Então nós somos produtores de conteúdo, a gente tem hoje a capacidade da simultaneidade, ou seja, você nem recebe mais a notícia. Do jeito que está, você acompanha a notícia, que alguém transmite ao vivo para você no momento que está acontecendo. E com essa nova mídia, esse novo conceito de mídia que a imprensa tradicional não aceita ainda, as agências de publicidade não aceitam. Eu te conto até um caso. Na minha campanha, quem cuidava para mim colocou a agência para fora, porque a agência não entendia a linguagem que a gente estava falando. Eu falei, mas peraí, não tem lógica. Eu falei, não, você não está entendendo. Mas isso aí é tosco. Eu falei, não, isso não é tosco, isso é a linguagem que está acontecendo. Então, olha o que o presidente já conseguiu, e ninguém percebeu. A Regina Duarte enfrentou a imprensa. Não aceitou, fez. Só que o presidente o presidente tem uma educação suíça, né? O presidente é mais suave, né? É verdade. O Barroso do STF enfrentou a imprensa. Ele não aceitou porque eles têm uma das formas de desacreditar a pessoa, colocar a pessoa em xeque, combina com você que vai falar sobre um tema, chega lá e coloca outro. E com o Barroso eles fizeram isso, o Barroso falou, peraí, eu fui convidado para falar de outra coisa. Mais educado, né? A Regina deu aquele chilique lá que você viu que entrou em tudo lá com o vídeo da Maitê. E o presidente, muito educadamente, ele cala a boca. E ele fala isso com frequência, e está certo. Então, eles não estão acostumados a ter o enfrentamento legítimo do entrevistado, legítimo, porque se eles fizessem o jornalismo correto, como deve ser feito, imparcial,
com o objetivo de dar a notícia especificamente, e não misturar editorial com notícia. Se quer fazer um editorial, que faça, ó, essa aqui é a opinião do órgão. Eles não sabem lidar com isso. Então, qualquer coisa, você vê, o que a Regina fez lá, mais ou menos o que o presidente fez, mas é só o presidente que ataca a democracia. É verdade, é verdade. Nenhum outro ataca a democracia. Então, assim, nós estamos no caminho certo, outros ainda vão aparecer para enfrentar a imprensa. Eu tenho problema sério com a imprensa lá em Minas Gerais desde o início, porque eu enfrento, não refresco para eles, não dou colher de chá, entendeu? Na mesma linha do presidente, é claro que eu não tenho a eloquência do presidente para dar uma sapatada em jornalista, né? Mas é isso aí que está acontecendo e eu acho que muitos ainda vão enfrentar. Aí, outra ainda, o povo na rua está enfrentando a imprensa. Quantos vídeos tem aí de pessoas que interferem no momento em que o jornalista está fazendo uma transmissão ao vivo, porque ali não tem jeito de cortar, né? E fala lá o que tem que falar e tudo. Então, assim, são novos tempos em que divulgar notícia não é exclusividade de nenhum jornal, de nenhuma TV, nenhuma rádio, não. Divulgar notícia hoje é praticamente uma capacidade que qualquer brasileiro portando um smartphone tem. Ele pode divulgar notícia, porque ele está ali acompanhando, sim, entendeu? Com certeza, né? Com certeza. Coronel, vamos aproximando aqui do fim, né? Já tem mais de 40 e poucos minutos. Eu vou começar mais uma outra live agora, 8 horas. Mas quero dizer que foi um prazerzão bater esse papo contigo. Não conhecia, né? Não tinha falado ainda contigo. Foi um bate-papo muito agradável. Fiquei bem surpreso aí com o seu nível de conhecimento, de entendimento da política. E dizer que foi um prazerzão. Agradecer a Jéssica pelo convite e dizer para ela que eu vou salvar a live, que ela está me cobrando aqui para eu salvar a live que ela quer. Valeu, queridão. Ah, tá, beleza. Salva aí pra gente. Ó, Jordi, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, você, como todos os outros bolsonaristas, essa turma que ficou com o presidente, e eu no dia seguinte a que o presidente falou que está saindo ali do PSL, eu falei, opa, tô indo também, imediatamente. Eu quero dizer que vocês são referência para a gente nos estados, viu? A gente acompanha todos, a gente faz questão de ajudar no que pode em nível regional, em nível estadual, né? Com as nossas bases aliadas e, assim, desejamos que vocês tenham cada vez mais sucesso, contem conosco, lá em Minas Gerais, estamos à disposição, a gente vai contar com vocês aqui também, porque isso é muito importante. E eu acho que quanto mais a gente estiver alinhado, estiver unido, nós vamos conseguir fazer com que essa pauta defendida pelo presidente Bolsonaro, esses princípios que ele trouxe, eu falo que ele despertou a nação brasileira para algo que estava adormecido, que antes a gente não podia nem falar sobre determinados temas que ele aborda hoje com naturalidade e que hoje são discutidos com muita naturalidade, onde a gente consegue acessar. Nós precisamos acessar mais espaço. Então é isso aí, meu amigo. Obrigado pela atenção, que Deus te abençoe e vamos ter muita mais coisa aí pela frente aí, tá bom? Um abração para você. Tamo junto. Fica com Deus, cara. Valeu, fica com Deus.